De volta com o nosso Você Bonita e vamos para o nosso quadro, então, nessa semana toda especial para as mulheres. Papo de Mulher, olha lá. Recebendo hoje ela que é cientista social, Beatriz Rodrigues, bem-vinda. Obrigada Tudo pelo bem? convite. Prazer tê-la aqui. Já estamos num papo, amarrando as coisas com o assunto de agora a pouco, né? Sempre quando a gente fala dessa questão da maternidade também gera não só dúvidas, mas a gente pode colocar pontos que vão fazer parte do nosso papo também. Com certeza. Porque hoje você está aqui para apresentar alguns números pra gente que, puxa vida, na altura do campeonato, vou colocar dessa forma, é complicado ver que ainda há, né, uma desigualdade bem clara entre os sexos. É isso mesmo? Sim. Bom, a gente está no ano de 2020, né? E ainda existem muitas formas de desigualdade entre homens e mulheres, não só na sociedade brasileira, mas se a gente considerar no mundo como um todo, né? Os dados que a gente vai trazer aqui dizem respeito às mulheres do mundo inteiro, não só do Brasil. Então é uma situação muito preocupante e que nesse contexto do Dia Internacional das Mulheres é importante que a gente fale sobre essas desigualdades que ainda persistem. A gente vai colocar os dados para vocês, mas antes eu queria puxar um assunto aqui. Você que estuda e que muitas vezes a educação social, né, o que a gente vê da sociedade, pensando aí do que é cultural e do que é educação, é claro que a gente forma indivíduos de acordo, como a gente disse já na primeira pauta, do ambiente também que eles estão inseridos. O que você enxerga nesses estudos todos para que a gente ainda tenha números como os que a gente vai mostrar dessa desigualdade? Você acha que muitas vezes está ali numa educação, até dos pais, de meninos e meninas, uma coisa meio enraizada? Com certeza, eu acho que a educação tem um papel fundamental na explicação dessas desigualdades. A gente pensa, as meninas são criadas de uma determinada forma e os meninos são criados de uma outra forma. Os meninos são estimulados a determinadas atividades, as meninas são estimuladas a outras atividades. Então, por exemplo, super-heróis, aventuras, filmes super voltados para essa atividade física e tudo mais, para os meninos serem aventureiros. As meninas sempre recebem coisas consideradas mais delicadas, brinquedos de cozinha, por exemplo, coisas que não estimulam esse lado aventureiro das meninas, por exemplo. Se a gente vai numa loja de brinquedos, isso fica bem evidente. Concordo, né? Um lado de meninas, outro de meninos. E a diferença entre os brinquedos de menina e os brinquedos de menino. Então, desde a educação da infância, já começa a serem estimuladas determinadas características das meninas e outras características dos meninos. Então, eu costumo dizer assim, que a desigualdade entre os gêneros não é uma questão biológica. Então, as mulheres nasceram dessa forma, mas elas foram criadas para serem dessa forma, as princesas! Assim como os meninos. Ai, gente, as princesas! Vamos lá, a gente tem uns dados já para colocar para vocês. Já já a gente volta para essa questão dos super-heróis e das princesas, né? Que a gente tem que cuidar das nossas crianças em casa para que a gente eduque de uma forma importante e contribua para diminuir esses dados que a gente vai ver agora. Dá uma olhada. Olha lá. Quando a questão é salário, as mulheres ganham, em média, 23% a menos do que os homens. Sério? Sério, essa é uma desigualdade muito grande, muito relevante quando a gente pensa nas diferenças entre homens e mulheres na nossa sociedade. A gente costuma dizer assim, que as mulheres quando entram no mercado de trabalho, elas vão subindo na carreira, E aí tem um teto de vidro, que é um teto invisível, que quando elas chegam lá, existe essa barreira que não é falada, que não é dita, mas que impede com que elas subam ainda mais dentro das carreiras. E isso gera essa desigualdade salarial, esse teto de vidro entre homens e mulheres dentro das empresas e no mercado de trabalho de forma geral, né? Isso porque, eu acredito, parte disso é porque as mulheres acabam sendo mães e que muitas vezes, nessa comparação, acredita-se que a mãe se ausentaria, certo? Estou certa nesse ponto? Se ausentaria mais
caso tenha um problema com o filho, do que um homem. A questão da maternidade é central para a gente discutir esse tema. Então, quando a mulher vai fazer uma entrevista de emprego e a empresa pergunta se ela é mãe, isso não deveria ser algo que impedisse ela de conseguir aquele emprego. Mas, infelizmente, na realidade, isso acaba acontecendo muitas vezes. As mulheres mães encontram desvantagens no mercado de trabalho porque a empresa pensa assim, ela vai ter que se ausentar, então eu vou ter que pagar licença maternidade, para mim vai ser desvantajoso, vou preferir contratar um homem para essa mesma posição. Ou até a questão de, claro, a criança vai crescendo, alguns problemas de saúde podem surgir, enfim, e aí... Então, já joguei aí a bomba para todo mundo pensar. Vamos para o próximo, olha lá, dados na tela. Em todo o mundo, 35% das mulheres já sofreram violência física ou sexual por um parceiro íntimo ou por um agressor que não era o seu parceiro. A questão da agressão é um negócio surreal, né? Seríssimo, né? É surreal. A gente no Brasil e no mundo inteiro ainda tem muitos casos de violência. Eu acho que quando a gente fala de violência contra as mulheres, é importante a gente dizer que a violência contra as mulheres, ela não é somente a violência física, a agressão física. Existem várias formas de violência, que são as violências verbais, Sim. que são menos percebidas no cotidiano, a violência patrimonial, então as mulheres que perdem os seus bens para os maridos e para os companheiros. Então a violência contra as mulheres ela tem várias dimensões. A mais evidente, a mais visível para a sociedade é a física, né? Que é muito séria, como o estupro, por exemplo, que ainda acontece muito na nossa sociedade, mas existem todas essas outras formas de violência que também devem ser debatidas. Eu acho que, por exemplo, a Lei Maria da Penha foi um avanço no sentido de combate à violência contra as mulheres. Perfeito. A gente, desde a aprovação da Lei Maria da Penha, os números de denúncias aumentaram muito. Então, as mulheres começaram a se sentir mais confiantes para denunciar a partir da adoção da Lei Maria da Penha. Mas acho que a gente ainda tem muito que avançar. Muito, muito. E lembrando, gente, isso aqui não é um papo feminista, não. Muito pelo contrário. É um papo de informação para que a gente tenha noção das coisas que estão acontecendo, porque nós estamos atuando em vários setores, né? Nossa parte social. Então, aqui como profissional, na instituição... pode falar, diretor, Sim, tem muitos homens que incentivam as mulheres, né, de serem profissionais e também de estarem ao lado, exatamente nesse sentido. Então, não é um papo feminista, mas é que para a gente entender como que a gente pode, em todos os locais que a gente atua, mudar com informação, certo? E com os dados, algumas situações que não tem mais cabimento. É isso no mundo que a gente vive hoje, né? Com certeza. Vamos colocar então agora na tela o povo nas ruas, né? A gente foi lá conferir isso aí. Olha lá. Como é a distribuição de tarefas domésticas na sua casa? É bem dividido, bem bacana. Meu marido ajuda bastante. A gente tem bastante justiça, os dois trabalham, né? Hoje em dia é bom o marido ajudar. E ele costuma cozinhar no final de semana, ele lava a louça todas as noites, porque eu cozinho, né? A regra de um cozinhar, o outro lavar a louça. Então, ele ajuda, é bem bacana porque evita problema, né, em casa. É bem dividido, assim, mas meu pai faz um pouco mais, porque minha mãe trabalha muito fora, ela não fica tanto tempo em casa. A minha namorada, ela trabalha home office, né, ela acaba ficando mais em casa e ela acaba fazendo a maioria das coisas. Eu fico mais com a parte da louça, né, que consegue deixar acumulado só na pia, então não atrapalha tanto ela, e quando eu chego em casa eu lavo a louça, mas ela faz todo o resto. Geralmente os filhos, ajeita o banheiro, a outra ajeita a cama, eu vou na pia, lavo os pratos, geralmente é assim. Assim dá legal a divisão. Geralmente a gente divide todas as tarefas, então geralmente eu tô lavando banheiro, a minha mãe tá varrendo a casa, e aí meu pai tá organizando as coisas, então tudo é meio dividido, assim, lavar roupa geralmente também meu pai que faz, mas antes não costumava ser assim. Meu pai começou a cozinhar mais a partir do momento que ele começou a ver mais programas de culinária e pegar mais receitas e tentar começar a fazer em casa, mas antes quem costumava fazer comida era ou eu e minha mãe. Tá aí. Bom, depoimentos positivos, né? Sim, muito achei bom. legal, achei que tá acima da média aí essa distribuição da... Também achei, acho que são bons sinais, né? O que as pessoas estão falando.
Se a gente for pensar na década de 50 ou até antes, era muito diferente como acontece hoje a divisão sexual do trabalho, como a gente chama, né? Então, as mulheres ainda hoje são as principais responsáveis pelas tarefas domésticas, de cuidado com os filhos e tudo mais, mas isso vem mudando, como as pessoas falaram, os homens estão assumindo mais tarefas para uma distribuição igualitária, o que é muito importante, porque isso faz com que as mulheres tenham mais tempo para se cuidar, tenham mais tempo para exercer outras atividades além do âmbito doméstico, né? Não, e tem uma coisa, assim, gente, que é, claro, muito individual e pessoal de cada família, da forma como aquilo é combinado, como aquilo vem para acontecer e que seja positivo para os dois lados. Então, claro que vão ter histórias aí de mulheres falando, não, meu marido trabalha, eu gosto de cuidar da casa, eu gosto de preparar comida para ele, eu gosto quando ele esteja cedo. Perfeito, e não quer dizer que isso é ruim, mas que assim, a gente está discutindo aqui a questão, então, do combinado, disso ser bacana para aquela família, não é isso? E acho que a questão também é que a mulher possa ter essa escolha, né? Se ela optar por isso, é ótimo. Que seja de coração e que não seja algo imposto, né? Mas que seja uma escolha da mulher, porque ela queira fazer aquilo realmente, que se ela não quiser, ela possa fazer outras atividades também, né? É isso. Falou tudo. Eu amei conhecer. Cientista social Beatriz Rodrigues. Volta. Volto sim. Tô afiada hoje. Tô não, Toninho? Nossa senhora, tô falando mais que a boca hoje, né, Glaucio? Mas cada assunto interessante, eu fico doida com isso. E sempre, né, convidadas super inteligentes, colocando aqui pontos importantíssimos no programa. Vai ser muito bem-vinda. Muito obrigada. Quem quiser acompanhar mais o trabalho, então, da Beatriz, vai lá no Insta, @Beatriz, com Z, tá? .R Sanches. Tá? O R é do Rodrigues e você ainda tem o sobrenome Sanches. Então, Beatriz, com Z, .R, Sanches, também com Z no final, para encontrá-la lá no Instagram. Agradeço todo mundo que mandou histórias aí pra gente. Quando acaba o programa, eu leio tudo, fico louquinha. Obrigada, viu? Foi ótimo. Até a próxima.